E é por isso que eu vou começar agora alguns sermões para explicar o que a gente vê e o que a gente faz durante a missa. E o que acontece durante a missa. Porque o rito romano tradicional é uma coisa que, apesar de ter mais de 2000 anos, ou quase 2000 anos, é uma novidade para muitas pessoas, né? A maioria dos fiéis que assiste à Santa Missa no rito romano tradicional, infelizmente não conhece o que eles assistem em cada domingo. E por isso, eles acabam não conseguindo acompanhar a missa de maneira frutuosa, rezar durante a missa de maneira frutuosa, e a intenção de explicar as partes da missa e o que está acontecendo, a origem delas, por que o padre usa tal roupa, por que o padre faz tal oração, por que ele faz tal movimento, é fazer com que os fiéis possam aproveitar as partes da missa de maneira consciente, de maneira razoável, né? O rito romano tradicional ele é, na sua origem, o rito da missa, tal como ele é celebrado na diocese de Roma. O rito da missa que nós rezamos todo domingo, o rito romano, ele é o rito da diocese de Roma. Padre, por que a gente reza esse rito no Brasil? Porque por fidelidade à diocese de Roma, já que o bispo de Roma é o chefe da igreja, ao longo do tempo, os imperadores, as congregações religiosas, as ordens religiosas, os institutos, etc., foram adotando o rito de Roma para manifestar explicitamente a adesão deles e a união deles ao bispo de Roma. Existem vários ritos na igreja. A missa é sempre a mesma coisa. A renovação do sacrifício de Cristo, o oferecimento do sangue e do corpo de Cristo sobre os nossos altares. Mas o modo de fazer isso muda de lugar para lugar. Ah, padre, então cada lugar faz o que quer. Não. Esses costumes, esses ritos foram codificados e cristalizados conforme o costume de cada lugar. Existe o rito dominicano. Os dominicanos rezam o rito dominicano, eles não rezam o rito romano. Os franciscanos rezam o rito franciscano. Os carmelitas rezam o rito carmelita. Na França existe uma cidade chamada Lyon. Fica no sul, perto da Itália. Existe um rito nessa cidade que data de Santo Irineu, que foi discípulo de São Policarpo, que foi discípulo de São João Evangelista. Então é um rito bem antigo e bem venerável. O cura d'Ars, durante muito tempo na vida dele, rezou não o rito romano, o rito lionense. Na Índia existe um rito chamado rito Malabar, que é o rito das pessoas, dos católicos, da Índia. Existe o rito bizantino, existe o rito ucraniano, existe o rito maronita. As diferenças entre esses ritos são o resultado de várias causas que cooperaram para produzir um resultado final, um rito só. Que causas são essas, padre? São a cultura de um povo. As heresias que existiram também num certo lugar obrigaram o rito daquele lugar a se opor claramente àquela heresia, ou aquelas heresias que foram aparecendo naquele lugar, e que não apareceram em outros lugares. Então, aquele rito vai ser diferente dos ritos de outros lugares, contendo elementos muito específicos devido a certas circunstâncias históricas e doutrinárias daquele lugar, que não foram as de outro. Depois, a importância do bispo ou do patriarca de uma certa região. Por exemplo, é muito simples. O chefe da igreja é o bispo de Roma, não é o patriarca de Constantinopla. Então, o rito do bispo de Roma vai ser um pouco diferente dos outros ritos, porque é necessário manifestar claramente no rito do bispo de Roma que ele é o chefe e não o patriarca de Constantinopla. Para vocês terem uma ideia, no rito do Papa, os bispos fazem o papel de acólito. Aqui são certas criancinhas ou adolescentes, ou rapazes. No rito do Papa, são os bispos que dão as galhetas para ele, porque ele é o chefe. O rito de Roma ele não é obra nem de um só homem, nem de um só dia. Ele é uma obra anônima, mas anônima não porque a pessoa simplesmente ficou ignorada de nós, mas porque muita gente cooperou para que ele fosse feito pouco a pouco ao longo dos séculos.
Muitos operários trabalharam nele, quase todos desconhecidos atualmente. E a conclusão dessa obra, dessa missa, demorou séculos. É uma catedral que foi sendo construída pouco a pouco, século depois de século, e que deixou na totalidade do rito as suas marcas. Uma marca do século I, uma marca do século IV, uma marca do século VI, IX, X, XV, século XIX. E a gente vai ver aos poucos isso daí. Não vai ser uma coisa exaustiva, são sermões, não são conferências de liturgia para seminaristas ou para padres. Mas aquilo que é importante para os fiéis aproveitarem, a gente vai tentar ver. Vamos tentar ver de perto o rito da Santa Missa. E aos poucos entenderemos melhor o que quer dizer que nós temos um rito da Diocese de Roma. Atualmente, agora, a Santa Missa ela começa com as orações ao pé do altar. Nas orações ao pé do altar, vocês podem conferir no missal de vocês. O padre faz o sinal da cruz, logo depois que ele chegou no altar, e ele recita o Salmo 42, um confítor, pedindo perdão para Deus dos pecados dele, e ele faz isso profundamente inclinado, e depois ele continua com uma parte do Salmo 82. Só então, quando isso acaba, é que ele sobe no altar. Antes de São Pio V, por volta de 1570, codificar o rito de Roma num missal, num livro estável, como o Concílio de Trento havia pedido para se fazer, essas orações não eram rezadas na missa. O padre ele rezava elas sozinho na sacristia. Eram orações particulares do padre. Uma espécie de devoção pessoal, mas ao mesmo tempo havia livros que tinham essas orações, onde o padre se preparava na sacristia para ele começar a missa. Ainda antes de São Pio V ter feito o missal de São Pio V, que foi a primeira codificação estável do rito romano, houve uma edição em 1550, uns 20 anos antes, feita pelo Papa Paulo III, onde ele diz que o padre tinha que recitar essas orações sozinho, ou em voz baixa, ou em silêncio, antes de chegar no altar. Às vezes até durante a procissão de chegada no altar. E até hoje, no rito carmelita, não tem oração ao pé do altar. O padre faz isso chegando no altar. Agora, é na sacristia, sobretudo, imediatamente antes da missa, que se por um lado o padre deveria se recolher e se preparar para a missa, por outro lado, é quando ele tem menos sossego. Tem pessoas andando, pedindo favores, querendo um conselho rápido, pedindo para se confessar, acólitos atrasados, às vezes o padre está atrasado. É óbvio que isso não favorece nenhum recolhimento. O que ele poderia fazer antes da missa, e o que seria ideal, dele se preparar para rezar a missa, fica difícil de fazer muitas vezes. Foi sabendo disso que São Pio V determinou, na edição do missal que ele fez, em 1570, que essas orações que eram feitas na sacristia, esse confítor do padre que era feito na sacristia, o Salmo 42 e o Salmo 84 que eram na sacristia, que eles agora fossem feitos pelo padre aqui na frente do altar. Assim, ele garantia que os padres dele, que os padres do rito romano, teriam uma preparação mínima para rezar a missa. Porque essa preparação agora ela estava colocada na missa. E o padre então podia subir para rezar no altar, tendo garantido como feito a preparação dele para fazer o sacrifício. É por isso que hoje a missa começa com essas orações ao pé do altar, mas nem sempre foi assim. Até o século XVI essas coisas eram feitas na sacristia e ninguém via. Antes eram orações privadas do padre. Agora elas são recitadas publicamente. Como antes do missal de São Pio V, as orações ao pé do altar eram rezadas na sacristia pelo padre, de maneira privada, a missa de fato, antes de São Pio V, ela começava no introito. É por isso que aqui quem vê são mais os acólitos que estão junto do padre, mas se vocês olharem no missal, vocês vão ver essa marquinha. Ao começar a recitar o introito, o padre faz um sinal da cruz. Padre, por que você faz um sinal da cruz
ao começar o introito? Porque era esse o sinal da cruz que começava a missa. Porque a missa começava até São Pio V no introito e não nas orações ao pé do altar. Quando as orações ao pé do altar começaram a fazer parte da missa, ele colocou um sinal da cruz para começar as orações ao pé do altar, mas conservou o sinal da cruz do introito, porque a igreja não pega e apaga com a borracha o que ela sempre fez. A igreja conserva essas coisas, ela as guarda, elas mantém. É por isso então que existe um sinal da cruz no introito, porque antes era no introito que a missa de fato começava, e 2, é por isso que enquanto o padre está fazendo as orações ao pé do altar, o coral está cantando o introito. Porque, de fato, antes de São Pio V, a missa começava no introito. Então, o coral começa cantando o introito. Eles não esperam o padre terminar as orações ao pé do altar para começar a cantar o introito. Agora, essa é a origem histórica das orações ao pé do altar. Mas se a Santa Missa é o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus Cristo sobre os nossos altares, e se o rito da missa, então, é estruturado para mostrar isso daí, ao longo das semanas, nós vamos ver que o rito da missa é feito unicamente para, de todos os modos que é possível, de acordo com a cultura da Diocese de Roma, de mostrar que a missa é o sacrifício do corpo e do sangue de Cristo. Se a missa, então, busca mostrar isso daí de maneira clara, o que nós devemos ver nas orações ao pé do altar? O que nós devemos ver quando o padre se inclina profundamente no confítero e pede perdão dos pecados dele? Devemos ver Cristo indo ao Jardim das Oliveiras. O padre ele chega na missa com os acólitos e começa as orações ao pé do altar pedindo perdão pelos pecados dele, profundamente inclinado. Devemos ver Cristo indo para o Jardim das Oliveiras, junto com os apóstolos, começando a agonizar e a suar sangue. Isso é simbolizado pelo padre profundamente inclinado, porque se aproxima a hora em que ele vai oferecer o sacrifício do corpo dele e do sangue dele por nós. O cerimoniário fica junto do padre, porque um anjo ficou junto de Cristo para consolar Cristo. Os outros acólitos ficam longe do padre, porque os outros apóstolos ficaram longe de Jesus Cristo. E assim devemos ter, durante as orações ao pé do altar, uma dor sincera dos nossos pecados, que fizeram Cristo passar tanta angústia no Jardim das Oliveiras. Sobretudo porque ele via pessoalmente todas as nossas ingratidões, toda a nossa falta de respeito com ele, que nós não daríamos a mínima para ele a cada vez que pecássemos. E com esse arrependimento sincero que devemos ter já no começo da missa, aliviar um pouco o Sagrado Coração de Nosso Senhor, que só recebe ingratidão da nossa parte. Sobretudo pelas indiferenças com as quais a gente assiste à Santa Missa, pela indiferença que temos em recebê-lo na Santa Comunhão, pelas irreverências que os padres e os outros católicos fazem quando rezam, quando assistem à Santa Missa, pela indiferença que vem já de muitas décadas, não só das últimas 3, 4 décadas, mas já há 40, 50, 60, 70 anos, que as pessoas assistiam à missa sem nenhuma consideração pelo que é a missa, e que fez com que a gente merecesse de Deus a punição de ter hoje missas que são tão absurdas que passam do limite do aceitável. Por nossa culpa, nossa máxima culpa. Deus, ele permitiu a bagunça litúrgica atual por causa do desprezo que as pessoas tinham antes dessa bagunça começar pela missa. Se o sacrifício da missa ele foi instituído pelo perdão dos pecados, como é que é possível que Deus nos perdoe os pecados se as ofensas feitas a ele são feitas na missa? Que sacrifício vai ser oferecido para Deus pelo perdão dos pecados que são feitos na missa? Ora, se até agora nós fomos ingratos então com Deus, assistindo a missa com indiferença, assistindo a missa sem nenhuma consideração por ele, de maneira distraída, de maneira pouco devota, etc., né? Então devemos usar desse maior conhecimento que pouco a pouco Deus nos concede ter sobre a missa, para encontrar motivos de contrição e de fazer com que o sacrifício de Cristo na cruz, que acontece na nossa frente na missa, cada vez que nós estamos nela, cada vez que o padre reza nela, que esse sacrifício de Cristo seja eficaz sobre cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.